Boa tarde, pessoal. Aqui é a Natália, responsável pela empresa J3 Esquadrias, portas e janelas, e eu trago mais um vídeo hoje falando sobre esquadrias de alumínio. E se você passou aqui pela primeira vez, não deixe de curtir o nosso canal. No nosso canal fala exatamente alguns detalhes, algumas curiosidades e o nosso dia a dia trabalhando com esquadrias de alumínio. Então, se você é da área, se você é serralheiro ou você tem interesse em assuntos de construção e se você está reformando ou construindo a sua casa, fica aqui nesse canal, nos siga, acompanhe nossos vídeos, que nós sempre trazemos informações relevantes sobre esse tema. O vídeo de hoje ele vai falar um pouquinho sobre os itens que deixam o seu orçamento de esquadria mais caros, tá? São alguns itens importantes que podem te ajudar na hora de contratar a empresa de esquadrias para sua residência. São alguns itens que fazem realmente diferença no orçamento final, certo? Número 1, do que deixa o seu orçamento mais caro é a medida, tá? Então a medida das esquadrias é a que interfere diretamente no preço delas. Por que isso? Primeiro porque algumas empresas costumam calcular os seus valores por metragem quadrada. Então, quanto mais larga e mais alta for a sua esquadria, maior vai ser o preço dela. E algumas empresas, da mesma forma, costumam calcular por quilo do alumínio. E, consequentemente, o resultado é o mesmo. Quanto mais largo, mais alto, mais pesada vai ficar essa peça e maior é o resultado final, tá? Nós recebemos muitos projetos aqui com algumas medidas, por exemplo, 3,75 de largura por 2,50 de altura para porta sequencial de 3 folhas. E aí nós calculamos esse orçamento como linha Gold, porque é uma peça maior. E o valor dessa esquadria vai acabar ficando o dobro do que o esperado pela pessoa, tá? E aí normalmente nós explicamos essa condição e a pessoa acaba dizendo: ah, se eu soubesse que a partir de determinada medida seria alterado a linha da minha peça, eu teria feito o vão em medida menor, tá? Então, sabendo já dessa informação que a altura e a largura interferem no preço final, nós recomendamos normalmente para esses clientes, por exemplo, uma porta de largura 3, altura 2,10. Visualmente já é um efeito bem interessante, é uma porta bem ampla e aí nós conseguimos calcular essa porta em uma linha suprema e uma medida menor, uma metragem menor, consequentemente um valor menor. Tá? Então, muitas vezes os próprios arquitetos ou os próprios pedreiros das obras acabam deixando os vãos em medidas aleatórias e isso acaba encarecendo. Uma porta com altura 2,50, nós já recomendamos subir para uma linha Gold, que é uma linha mais pesada. Da mesma forma que, se calcularmos até 2,10 de altura, nós já conseguimos calcular em Suprema, que vai ser um alumínio um pouco mais leve, tá? Então, é sempre importante prestar muita atenção nas medidas. Visualmente falando, uma porta de 3,75 de largura ou de 3 de largura é bem parecida, tá? Então, alturas de 2,20, 2,30, 2,40 sempre vão ser mais caras, sendo que é possível manter aí a altura das portas com 2,10, que o efeito visual também é parecido, tá? Então, são algumas alterações de medida que podem deixar a sua porta mais em conta, mas com o mesmo efeito visual que você deseja, tá? São pequenas alterações de medida que vão definir se a sua porta vai ser Gold, que é uma linha mais elevada, ou se ela vai ser Suprema, que é uma linha com os valores, um maior custo-benefício, certo? Então, sempre se atentem às medidas, tá? Se você não tem a intenção de pagar por uma porta de valor extremamente elevado, atente-se em ajustar essas medidas para as medidas que a gente chama de medida padrão. Então, sempre tentando manter as alturas a 2,10, 2,20, 2,15,
São boas medidas de altura também, não vão encarecer muito a sua peça, mas medidas como 2,40, 2,50, 2,60 para a porta já vão tornando o projeto mais caro. E se atentem também às larguras, tá? Quanto mais largas, como eu já disse aqui, mais caro vai ficando essa peça, o vidro vai ficando com a espessura maior, o alumínio vai ficando com a espessura maior e tudo isso vai gerar um custo final bem mais elevado, tá? E eu trago esse exemplo aqui porque é bem comum, a gente recebe muitos orçamentos que estão com medidas elevadas, medidas de 2,50 de altura, e o próprio cliente acaba falando: eu não sabia que essa altura era fora de padrão, não sabia que isso tornaria o meu orçamento a ser feito em uma linha mais cara, tá? Então se atentem sempre nas medidas, lembre-se sempre que o básico sempre funciona e funciona muito bem. O item número 2 são as cores. Preto e branco são as cores de valor mais básico, tá? São as linhas mais em conta que vocês encontram nas esquadrias sob medida. Em lojas são outras cores, nós temos o alumínio cru, mas isso não se enquadra no padrão de sob medida, tá? Então, em linhas sob medida, preto e branco são as linhas mais em conta. Às vezes a pessoa tem no projeto o desejo de colocar algumas peças amadeiradas, mas não tem muita noção de valores. Então, o alumínio amadeirado, por exemplo, tem um valor praticamente do dobro do alumínio comum, preto e branco. Então, o amadeirado torna o orçamento mais caro, assim como as pinturas metálicas, o prata, dourado, o bronze, todas essas cores que fogem do padrão e fogem da característica padrão da pintura vão deixar o seu orçamento mais caro. Então, se você quer um projeto completo da sua casa, mas não consegue pagar o dobro, por isso, opte por fazer em branco ou em preto, tá? A maioria dos projetos de arquitetura, do design de arquitetura, sempre vai combinar ou com o branco ou com o preto. E da mesma forma, mesmo assim, se você tem o desejo de fazer uma peça ou outra diferente, faça a peça da fachada. Por exemplo, a porta de entrada, faça a porta pivotante em madeira, em alumínio amadeirado ou em alguma outra cor diferente para ter um destaque. Assim você vai pagar mais caro em só uma das peças e não no projeto como um todo. Outro item que precisa de atenção para não encarecer o seu orçamento é o vidro. Então, o vidro incolor, que é o vidro transparente, sempre é a opção mais em conta, tá? Vidro fumê, vidro verde, vidros texturizados sempre vão deixar o seu orçamento mais caro, certo? E a gente recebe muito esse questionamento dizendo, por exemplo, eu queria uma janela fumê para deixar o meu ambiente com mais privacidade, ou eu queria um vidro espelhado para deixar com mais privacidade, e aí normalmente quando nós mandamos o orçamento sempre é acima do esperado. E aí, como boa opção, nós indicamos a instalação de películas, tá? Claro que elas têm que ser aplicadas por uma boa empresa, uma empresa de confiança, e ser um material de boa qualidade para não ficar soltando nem fazendo bolhas com o passar do tempo, tá? Então, uma boa aplicação de películas tem um resultado muito parecido com o vidro em si. Então, a película escura ou insufilme vai ter um bom resultado, assim como o vidro fumê, só que em um valor mais em conta, tá? Então, nós sempre aplicamos o incolor transparente para se adequar ao orçamento dos clientes, e aí futuramente eles podem colocar as películas, assim que eles tiverem um novo valor para ser investido, eles colocam as películas na casa, certo? Então, o vidro, tanto a cor como a textura, como a espessura, sempre vão deixar o orçamento mais caro. Então, se você, ao mesmo exemplo das medidas, se você tem uma porta com uma medida muito grande, que seja necessário linha Gold, talvez seja necessário um vidro de 8 milímetros. E aí esse vidro também tem um valor bem mais elevado do que os demais. Então, como solução também, se você puder reduzir um pouco a medida, o efeito visual vai ser o mesmo
e aí você pode colocar um vidro de 6 milímetros e vai pagar mais em conta na peça como um todo. E por último, totalizando então 4 itens principais que deixam o seu projeto mais caro, é a época do ano. Nós estamos agora no final do ano e sim, essa é a época mais cara para você comprar as suas esquadrias. Tá? A demanda do meio do ano para frente é muito alta, são muitas pessoas querendo as casas prontas para o final do ano, para as festas do final do ano, ou muitas pessoas que usam um dinheiro extra de final do ano, de pagamentos extras, para fazer as reformas nas casas. Então sim, o período do ano interfere no valor final das suas esquadrias. Então, se possível, se você não está com muita pressa ou se você conseguir se antecipar, é sempre bom fechar os seus orçamentos na primeira metade do ano, que você vai conseguir um valor melhor pelas suas esquadrias. Agora, se você realmente precisa delas na segunda metade do ano, saiba que muitas empresas podem deixar o preço mais elevado, não só porque a procura é muito alta, mas porque nós passamos por reajustes todos os anos, tá? Reajuste do alumínio, reajuste de vidro, reajuste dos acessórios. Então isso também torna o valor mais elevado nessa época do ano. Lembrando que sim, você sempre vai poder fazer aquilo que você desejar para o seu projeto. Independente do que nós falamos aqui, nós só estamos trazendo algumas dicas para aquelas pessoas que querem economizar, tá? Que querem gastar um pouco menos, não querem deixar de colocar as esquadrias sob medida. Mas se você tiver um projeto com medidas altas, com linha gold, com cores diferenciadas, são projetos incríveis que com certeza nós te incentivamos a fazer. Não podemos deixar de dar essas dicas para aquelas pessoas que também querem fazer as suas casas completas com custo-benefício um pouquinho melhor. Então é isso por hoje. Na próxima semana nós trazemos um outro vídeo com um outro tema relacionado a esquadrias. Se você tiver alguma dúvida, algumas sugestões, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo. Não deixem de seguir a nossa página e ajudar a nossa comunidade de esquadrias a crescer. Então até logo, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo.